Começa agora Histórias de Primeiro Trampo, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. Oi pessoal, eu me chamo Ana e no podcast de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que faz parte da agência Soul, para falar sua primeira experiência com o mercado de trabalho. Juliana, é um prazer te ter aqui conosco. Agora nos conte tudo com detalhes como foi sua experiência. Oi, Ana. Primeiramente, obrigada pelo convite. Pode deixar que eu vou contar cada detalhe para você dessa história que me trouxe muito aprendizado. Bom, é uma história meio doida. Tudo começou com algumas mentirinhas, sabe? Elas não eram nada pequenas, mas eu sabia que eu precisava delas para conseguir o meu primeiro emprego. Até porque quem nunca fez isso, né? E quando começa com mentiras... Era a pandemia e minha mãe havia perdido o emprego, e eu me sentia culpada por passar o tempo rolando a timeline dos aplicativos de compras. Só via as roupas e pensava, meu Deus, que perdição. Então, eu me vi na obrigação de procurar um emprego. Comecei a entrar em desespero, não tinha um curso sequer, tinha aqueles pequenos cursos online meia boca com duração de no máximo 2 horas. Quem não entra em desespero, né? Pois é, mulher. Fui e me cadastrei em alguns aplicativos de emprego e me inscrevi em vagas sem nem ler as competências necessárias. Eu simplesmente estava indo no desespero mesmo, morrendo de medo de, no dia da entrevista, me perguntarem algo básico sobre os cursos que eu tinha feito. Montei um currículo praticamente perfeito. Sério, eu falava até inglês e já tinha mais de 5 cursos de desenvolvimento pessoal. Disse que trabalhava muito bem em equipe e que eu tinha todos os conhecimentos no pacote Office e 1001 curso de design de edição. Você acredita? Pior que eu acredito. No meio dessas buscas, minha prima comentou comigo sobre uma oportunidade de trabalhar em uma corretora de seguro. Meus olhos, na hora, brilhavam, até porque era uma vaga que se encaixava perfeitamente no que eu queria. Nossa, que sorte, hein? Apareceu na hora certa. Pois é, porém, nessa vaga era obrigatório ter inglês intermediário e o Illustrator como conhecimento. Juro, nessa hora eu queria morrer. Mas parecia um sonho, eu iria trabalhar apenas com redes sociais, não perdi meu tempo e logo enviei o meu currículo com meus cursos fakes e minhas habilidades de edição, juntamente com os requisitos que eles pediam. Confia no processo que dá certo. Antes do meu primeiro contato com a empresa, eu já estava fazendo 1000 planos e dívidas também, é claro. Mas mantive o foco, precisava ajudar minha mãe com as contas de casa. Entraram em contato comigo rapidamente para marcar a entrevista e eu só conseguia pensar em quais perguntas seriam feitas relacionadas aos meus cursos perfeitos, ou então sobre quais países eu havia conhecido. Meu Deus. A chefe que ligou diretamente para mim disse que recebeu meu currículo e que ficou simplesmente encantada, pois eu era o que a empresa estava procurando há algum tempo. Por um minuto, me achei, mas voltei para a realidade. Puro fake news, né? Só um pouquinho. Marcamos a entrevista e durante a noite eu fiquei fissurada na internet pesquisando os conceitos básicos dos cursos que eu havia colocado no currículo. Chegou o dia da entrevista e minha ansiedade simplesmente atacou. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Começaram as dores de barriga e um leve enjoo. Eu precisava relaxar e me concentrar para a entrevista. Foi então que, passando pelo bairro da Liberdade, próximo ao local onde iria fazer a entrevista, encontrei uma farmácia. Para completar o dia, fui mal atendida e na farmácia nem tinha o remédio que pudesse me ajudar. Não acredito, Ju. É porque você não foi na drogaria Galvão, que também fica localizada no bairro da Liberdade, na rua Galvão Bueno, número 675. Além de oferecer medicamentos de qualidade, o atendimento deles é simplesmente excepcional. É humanizado e faz toda a diferença em situações como essa. E sabe o que é ainda melhor? Eles pensam em cada detalhe para facilitar a nossa vida, com frete grátis para compras acima de R$ 20 e informando que foi pela agência Soul, você ganha 5% de desconto. Nossa, Ana, que legal. Da próxima vez, então, eu já sei onde buscar ajuda. Depois de passar por tudo isso, cheguei na empresa para fazer a entrevista. Fui recebida pela Carla, que era a gerente da corretora. Ela me apresentou a empresa e pediu para que eu aguardasse. Até então, eu estava achando que seria só eu a sortuda a fazer a entrevista. Até que chegou um rapaz, cara, ele estava bem arrumado, muito cheiroso, até que eu olhei para ele e percebi que ele estava com uma bag de aplicativo de comida. Eu fiquei sem entender, né? Estava doida para perguntar e a gente só pensa no que convém. Ele que ganhou o emprego? Não, calma, nem te contei a melhor parte. Não se passaram nem 3 minutos e o aplicativo dele começou a tocar desesperadamente. Meu Deus, mentira. Juro pra você, ele simplesmente saiu no meio da entrevista, dizendo que o aplicativo estava rendendo muito e que ele não iria perder o movimento. Super aleatório, né? Mas a história é verídica, tá? Eu achei divertido. Que loucura. Na mesma hora, a Carla acabou me chamando e começamos a entrevista.
Ela me perguntou coisas casuais de entrevista mesmo, às quais eu já tinha respostas certas e automáticas. Até que, gente, veio a bendita pergunta do meu nível de inglês. Tentei dar aquela disfarçada e, por incrível que pareça, as séries legendadas me ajudaram muito, acredita? Mas mesmo assim, acho que a coitada estava com tanta pressa que desistiu de se aprofundar mais no meu inglês. Eu dei glória, né? Lógico. Que sorte! Pois é. Quando eu achei que tinha me livrado, ela me entrega um teste de conhecimento referente ao Illustrator. E cara, nessa hora eu já vi o fim da minha carreira e do meu guarda-roupa renovado. Mas o plot vocês nem imaginam. Eu me dei muito bem. Não acredito nisso. Sério, é o jeitinho brasileiro, né? Ou foi o universo me ajudando? É, né? Nunca saberemos. Só que eu dormi apenas 3 horas, fiquei vidrada assistindo vídeos e me ajudou muito, viu? Com isso, ela me pediu um tempo para analisar e ver se tinha chegado mais alguém para a entrevista. Então, ela retornou para a sala e disse que eu fui aprovada e que eu poderia começar naquele exato momento. Eu só conseguia pensar, meu Deus, Gente, que loucura! Ansiosa pra ver onde isso vai dar. pois é. Então, depois de tudo isso, eu comecei o treinamento e, gente, foi muita informação de uma vez. O desespero bateu, sabe? E eu só me mantive no personagem porque tinha um objetivo maior. Tinha que dar um jeito de aprender o mais rápido possível. Na mesma hora que acabou o treinamento, ela me perguntou se eu conseguia dar conta. E você disse o quê? Mulher, rapidamente eu respondi que sim, né? Estava precisando. E torcendo para que não fosse perguntado mais nada sobre o meu inglês ou sobre meus cursos que só existia naquele currículo perfeito. Mas já não estava tão confiante como antes, até porque as horas foram passando e eu comecei a criar conteúdos para a página da corretora, como eu achava que deveria ser feito. Às vezes apareciam coisas em inglês e eu corria para o Google Tradutor, meu best friend naquele momento. Papai Google, né? Sim, o dia passou correndo, que eu mal percebi. Finalizei o dia tranquilamente, achando que essa questão da minha vida já estava sendo resolvida. Afinal, foi muito tranquilo para ser o primeiro dia. No dia seguinte, eu cheguei no escritório atrasadíssima. Só eu mesmo, para no meu segundo dia de trabalho chegar 30 minutos depois do horário. Mas tudo bem. A Carla acabou chegando irritada, mas nem sequer percebeu do meu atraso. Apenas me cobrou sobre um post que não tinha gerado engajamento e tal. Mas, gente, era o meu segundo dia. Essa é a vida do CLT, né? Eu não sabia que a vida que eu pedia tanto pra ter iria ser assim. Os dias foram passando e até que estava me saindo bem, acredita? Tinha alguma dificuldade ou outra, mas estava me adaptando. De repente, tudo piorou. Fui chamada para uma reunião com os coordenadores de fora do Brasil. Agora ficou interessante, hein? Hora de usar o inglês. E eu desesperada como sempre, porque nem o verbo to be eu sabia. Fiz a sonsa e entrei na sala. Fiquei quieta para que ninguém me notasse ou falasse comigo, até porque a Carla me disse que eu só estava ali para acompanhá-la. Eu já não estava muito confiante, né? Apesar de ainda estar me adaptando no trabalho, a Carla estava me cobrando muito. Já estava começando a acreditar que ela estava desconfiada de mim. E será que ela pesquisou sobre você? Mulher, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que a reunião estava acontecendo e eu sem entender uma palavra sequer do que eles estavam falando. Desta vez, as séries legendadas não estavam me ajudando. E para disfarçar nas perguntas que eram feitas, eu me retirava para ir ao banheiro ou simplesmente metia o famoso louco. O que o desespero não faz, né? Que vergonha. Muito vergonhoso. Eu nem sabia onde enfiar minha cara, mas era vida ou morte, e acabou sendo morte. Terminou a reunião e eu voltei para o meu trabalho, finalizei as pendências e estava louca para voltar para casa. Foi um dia extremamente cansativo, né? Depois da Carla me colocar em uma sala com um monte de gringo. Quando eu achei que tinha acabado, na hora de ir embora, a Carla me chama e simplesmente falou que tinha descoberto toda a mentira. Ela acabou comigo, disse que eu era uma mentirosa, que eu menti no meu currículo para conseguir a vaga e falou que eu não sei falar inglês e que depois de hoje ela teve suas conclusões. Gente, na hora eu fiquei sem reação, até porque ela não mentiu. Me desculpei com ela, expliquei toda a situação por trás da mentira. E como eu sou muito cara de pau, pedi uma segunda chance, lógico. Nossa, mas aí você teve muita coragem. Gente, eu não tinha mais nada a perder, mas ao explicar toda a situação para ela, mesmo depois de tudo, a Carla foi super compreensiva. Destacou a importância da sinceridade e ética ao montar um currículo. Mas e aí? Ela disse que depois desse dia ela iria pensar e que me retornaria algum dia com a resposta. Caramba, ela ainda ia pensar? Sim, eu entendi perfeitamente a posição dela. Já sabia que isso não daria em nada, então fui para casa desmotivada. Ainda precisava ajudar em casa e fui removendo meu carrinho de compras, infelizmente. Mas são consequências das minhas escolhas, né? Meu Deus, eu tô bem ansiosa pra saber o que deu no final dessa história. Então, mesmo que eu tenha ficado pouco tempo nessa empresa, acabei me interessando muito pela área do marketing. Comecei a buscar novas oportunidades, mas desta vez atualizei meu currículo com informações verdadeiras. Também busquei qualificações para melhorar. Me inscrevi na faculdade e nesse meio tempo fiquei aguardando o retorno da Carla. Mas até hoje nada, porém compreendo o seu lado.
No final disso tudo, acabei conseguindo um novo emprego, consegui conciliar um tempinho também para fazer o meu curso de inglês. Nossa, Ju, que legal. É bom que você conseguiu reverter a situação e dar a volta por cima. Sim, finalmente tomei vergonha na cara, né? E hoje olhando para trás, vejo que as pequenas mentiras do início foram um erro, mas também uma lição muito valiosa. Aprendi que é melhor ser honesta sobre minhas habilidades e buscar constantemente aprender em crescer. E o mais importante, aprendi que com esforço, determinação e apoio é possível superar os desafios e alcançar o sucesso. Bela história, Ju. Acredito que depois disso podemos ter uma boa lição. Não minta no currículo de vocês e busque sempre qualificações. Obrigado por compartilhar sua história conosco. Até breve, pessoal. Tchau, tchau! Você ouviu Histórias de Primeiro Trampo, um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul.